Vamos agora para o segundo tópico da nossa revisão. O segundo tópico refere-se ao estudo de determinante, que é o segundo assunto que será abordado na nossa avaliação. O que é que a primeira questão sugere ou pede? Para que a gente calcule a equação, né? Então, aqui a gente vai perceber que aparecem variáveis. Aqui nós temos a igualdade, que caracteriza a equação, mais um diferencial, que nós temos variáveis dentro de um determinante. Lembrando que duas barrinhas nessa posição vertical são os sinais de determinante. Então, quando ele propõe para a gente a equação, surgem as variáveis e o sinal de igual característico, ele quer que você descubra, então, qual é o valor dessa variável, que é x. Aqui a gente tem as alternativas a seguir. Então, o que é que a gente vai ver? Eu tenho um determinante igualado a uma equação do primeiro grau. Então, o cálculo desse determinante, ou o valor desse determinante, é igual a 3x menos 5. Qual é o valor desse determinante? Você não sabe. Então, esse determinante, ele tem duas linhas e duas colunas, porque o determinante sempre vai se referir a uma condição de termos oriundos ou vindos de uma matriz quadrada. Como é que a gente vai fazer? Esse caso ele é melhor de ser trabalhado porque ele é mais simplificado. A gente tem apenas os termos na posição da diagonal principal e os termos na posição da diagonal secundária. Então, para o cálculo determinante, o processo é bem simples. Vou repetir aqui abaixo para que a gente possa então fazê-lo. Então, nós vamos ter aqui x e 1 na primeira coluna, depois nós vamos ter o 4 e o 2 na segunda coluna. Produto da diagonal principal, x vezes 2, 2x. Produto da diagonal secundária, 4 vezes 1, que vai dar 4. Como é que a gente calcula o determinante? Então, nesse caso, o determinante será igual a quem? Diagonal principal, 2x, menos secundária. A gente fala assim de maneira simplificada, mas na verdade é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Esse é o resultado do determinante proposto inicialmente, tá? Então, quanto vale esse determinante? Todo esse determinante, ele vale 2x menos 4. Esse determinante, que vale 2x menos 4, é igual a esse resultado aqui que aparece, uma equação, 3x menos 5. Quando a gente calcula, então, o determinante iguala à equação proposta, surge, então, a mesma variável. E aqui uma equação do primeiro grau, simples de resolver, basta apenas colocar as variáveis no primeiro membro e quem não tem no segundo membro. Repetimos, então, aqui o 2x, esse 3x que está somando, ele vem subtraindo. O termo sem variável a gente repete, que é o menos 5, e o 4 que está subtraindo, ele passa somando. Aqui vamos aplicar aquela regrinha, sinais diferentes subtrai e fica o sinal do maior. Aqui é a mesma coisa, sinais diferentes subtrai e conservamos o sinal do maior, tá? Nesse caso, a equação não pode manter o x negativo, vocês sabem bem disso, a gente multiplica por menos 1, no caso o valor da variável x será 1. Opção que está presente aqui na letra A. Tá? Então, retomando, a gente tem aqui o cálculo determinante e o cálculo determinante é igualado a uma equação. Primeiro fazemos o cálculo determinante separadamente para depois a gente fazer todo o processo que vem a seguir. No caso, igualar uma equação e descobrir a variável que está presente nessa equação. Tá? Vamos então para mais uma equação ou mais uma questão envolvendo o determinante. Certo? O que é que essa questão diz para a gente? Se o determinante da matriz A é nulo, então qual é o valor de x? O que é que a gente vai observar aqui? Ele já afirmou que o determinante é nulo. E a gente sabe que tudo que é nulo equivale a o zero. Então, nós temos aqui um determinante de terceira ordem, 3 linhas e 3 colunas. Vamos aqui, então, aplicar uma matriz, no caso, né? Primeiro está escrito dentro do colchete, então ele está no formato de matriz, mas aqui ele fala que é determinante. A gente já aprendeu que para fazer o cálculo determinante, basta tirar os termos de dentro dos colchetes e reescrevê-lo dentro dessas duas barrinhas verticais. Na primeira coluna, x, 1 e 2x. Na segunda coluna, 2, menos 1 e menos 1. Na terceira coluna, a gente tem 1, 1 e 3. Passamos a barrinha aqui para que transformemos, então, o que era no caso, matriz, porque está dentro de colchete, agora está na representação de determinante, porque ele fala do determinante. Vamos repetir as duas colunas do lado direito para aplicarmos sarri do jeito que a gente já aprendeu. Primeira coluna e segunda coluna. Vamos, então, fazer o produto dos termos, conforme a gente já viu anteriormente, né? Então, fazendo aqui o produto, a gente vai ter x vezes 1 vezes 3, 3x,
sinais diferentes, né? Dará menos, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Aqui todos os sinais estão iguais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2x, teremos 4x. 1 vezes 1 vezes 1, o resultado logicamente será 1, mais com menos, menos. Então, aqui a gente tem esses três termos, né? Para juntar ou para organizar. Vejam que aqui temos termos com a mesma variável, então a gente pode juntá-los, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, então aqui teremos x, menos 1 é o resultado final. Vamos agora para a outra posição. 2 vezes 1 vezes 3, nós teremos 6, x vezes 1, x, mais com menos, menos, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2x, 2x, mais com menos, menos. Quando nós vamos aqui trabalhar com esses três termos, novamente acontece a escrita de uma mesma variável em dois termos. Vamos então juntá-los, sinais iguais, soma e repete o sinal. E o 6 a gente coloca juntinho porque não tem outro termo sem variável. Como é que a gente aprendeu a fazer por Sarri? A gente já sabe que vamos trabalhar o termo resultante ou a equação resultante na posição da diagonal principal, x menos 1, menos os na posição da diagonal secundária, menos 3x mais 6, certo? Aqui eu vou igualar a quanto? Voltamos para cá. Ele disse que o determinante dessa matriz é nulo, ou seja, o determinante é igual a zero. Então, aqui nós vamos agora tirar do parênteses e chegar ao resultado final. X menos 1, menos com menos, mais, menos com mais, menos, tudo igual a zero. Uma equação do primeiro grau, você sabe resolver bem. 1x com 3x dará 4x. Sinais iguais, soma e repete o sinal. 1 mais 6, 7, tudo igual a zero. Igualando, nesse caso, a zero aqui, nós temos a condição novamente, né? Permanece uma equação do primeiro grau. Quem tem x no primeiro membro, quem não tem no segundo membro, se está subtraindo, passa somando, isolando a variável x, x vai ser igual a 7 quartos. Onde é que nós temos aí essa opção? Na letra E, tá? Então, aqui a gente tem a presença de mais de uma variável, o que não traz para a gente nenhum problema, porque quando a gente aplica a regra de Sarri, a gente chega a uma equação do primeiro grau, que vocês já conhecem.